vamos lá. Olha os rombos da minha estante. Enfim, chegou o momento de eu falar sobre uma das minhas últimas leituras, Divinos Rivais, que é um livro que virou febre no TikTok, todo mundo tá lendo, chegou aqui no Brasil nessa edição lindíssima. Eu li e eu vou falar o que eu achei, os pontos positivos e os pontos negativos, pra você saber se vale a pena você ler ou não. E assim, nessa resenha eu vou tentar não dar spoilers nenhum, tá? Como de praxe. Vai chegar alguns momentos onde eu vou dar alguns spoilers, mas eu vou avisar na tela antes, tá? Então vai ser um momento sem spoiler, um momento com spoiler, porque você não tem como falar muito sobre esse livro, tá? Beleza? Esse livro foi publicado em 2023 e a autora Rebecca Ross já tinha alguns livros publicados, esse aqui não é o livro de estreia dela, mas o que fez esse livro ser bombástico, assim, pra galera, é que ele vai falar sobre dois rivais que se apaixonam no meio de uma guerra. E é um livro que tem coisas sobrenaturais, então ele é um livro de fantasia e romance, que é uma coisa que a galera sempre adora. A ideia principal pra criar essa história, a Rebecca disse que foi, basicamente, e se uma menina escrevesse cartas para o seu irmão que está na guerra? Só que, e se quem recebesse essas cartas fosse meio que o arqui-inimigo dela? E como que seria? E se eles se apaixonassem em meio a essa guerra? Então, essa foi a ideia mais ou menos básica. Então aqui a gente tem a Iris, ela tem uma máquina de escrever, o sonho dela é ser jornalista. Logo no comecinho ela tá acompanhando o irmão dela, que se alistou para essa guerra que está acontecendo. A gente não sabe muito bem o que tá rolando ali, a gente sabe que tem uma guerra muito forte vindo. Pessoas não acreditam muito nessa guerra, mas o irmão dela, ele ouve o chamado da deusa. A guerra são entre deuses ali, a gente vai descobrindo isso aos poucos ao longo da leitura. E ele ouve o chamado da deusa e vai se alistar para essa guerra. E ele é meio que muito amigo dela, eles são muito unidos, eles são muito próximos. E ela fica sozinha com a mãe dela. E coisas muito horríveis vão acontecendo com ela a partir disso, porque a vida dela vira de cabeça pra baixo. E ela vai trabalhar numa revista ali, num jornal, o jornal mais popular ali da cidade. Ela tá concorrendo a uma vaga pra ter a sua própria área, né, no jornal, com um menino que ele é o oposto dela. Então assim, ele é super rico, ele veio de uma família abastada e tal, e ele estudou, ela teve que interromper os estudos, etc. E eles meio que têm essa rivalidade muito grande. Só que, né, tem sentimentos ali, etc, coisas vão acontecer. Então, essa é mais ou menos a ideia básica da história. Muitas coisas, né, tem além disso, mas esse é o ponto principal. E assim, gente, o livro é lindo. Eu queria só dar um destaque mesmo, porque realmente foi muito caprichado. Eu achei a capa maravilhosa. Eu gostei que trouxeram a mesma capa do livro da gringa. E é só pra mostrar pra vocês, tem as partes que são da máquina de escrever, as cartas, então elas também estão escritas em máquina de escrever. Eu achei bem legal. E eu gosto quando eles fazem esse tipo de diagramação interna. Então, um dos pontos positivos, assim, desse livro é a escrita da Rebecca. Eu acho que ela brilha bastante quando ela escreve esse texto muito sentimental, muito poético, assim, sabe? Com essa carga poética de sentimentos. Tenho 75 anos, Roman. Vi inúmeras coisas ao longo da vida. E nesse momento posso dizer que esse mundo está prestes a mudar. Os dias vindouros serão ainda mais sombrios. Se encontrar algo de bom, não solte. Não pode perder tempo preocupado com coisas que no fim não terão importância. Em vez disso, é preciso se arriscar pela luz. Ela tem essa ideia principal da história que é muito interessante. Ela escreve de uma forma muito intimista. Então aqui a história é narrada pela Iris, intercalando com o par romântico dela aqui na história. A gente tem acesso a algumas cartas, principalmente as cartas que eles trocam entre eles. Ao longo da história toda a gente tem acesso. Foca muito no romance. O livro, ele, apesar dele ter essa bagagem de guerra e de todas essas coisas fantásticas, a autora aqui cria um mundo novo. Então tem moedas novas, tem cidades novas, tem religiões, crenças, tudo muito novo. Só que ela foca muito mais no romance. Então é um romance em meio a esse mundo fantástico que está em guerra. O foco aqui é a personagem principal, como ela vai se sentir, como ela vai se relacionar com esse personagem masculino, como eles vão aprendendo, como eles vão evoluir com a relação deles com o que eles querem, né? A profissão deles quer serem jornalistas. Não sei se vocês sabem, mas eu sou formada em jornalismo. Eu estudei comunicação social, então não sou uma jornalista, né? Não virei jornalista, mas eu fiz faculdade de jornalismo. Então é interessante quando você tem essa vibe toda de uma redação de jornal e as pessoas escrevendo em máquina de escrever e a pauta, discutindo matéria, discutindo foco e tal. Então é interessante, eu gosto bastante desse ponto. Então aqui a gente tem essa questão jornalística. E eu acho que eles têm muita faísca, eu acho que eles têm muita química. Eu achei que, assim, eles são personagens que se complementam. Eu achei muito interessante a dinâmica deles como casal. Eles vão se expressar muito bem, então eles vão escrever nas cartas e eles vão realmente colocar os
seu âmago ali nas palavras e tal, e manda as cartas um pro outro. Eu estou muito ansiosa pra saber como é que vai ser essa interação deles no próximo livro, né, porque aqui tem coisas que vão acontecer, enfim, não vou contar, mas eu quero muito saber como é que vai ser a interação deles no futuro. Tem personagens secundários muito interessantes, mas eles ficam ali mesmo nessa posição de sustentar a personagem principal. Então, através da relação delas com os personagens secundários, ela vai sustentar a personalidade dela, ou o que ela quer, e refletir as coisas dela. E tem sim alguns personagens secundários que têm mais desenvolvimento pessoal, e eles têm mais uma cara, uma voz ali, uma ação própria, mas eu sinto que aqui ficou mais focado realmente nos personagens principais. Isso nem sempre é um ponto negativo. Vamos ver como é que ela vai desenvolver isso nas próprias histórias, porque tem personagens muito interessantes secundários aqui que aparecem e que seria legal ver futuramente eles sendo desenvolvidos, né? O que a gente sabe do universo, a gente vai descobrindo bem pouquinho, caçando uma coisa ali, caçando outra coisa ali ao longo da história. O livro, ele tem essa pegada muito Dark Academia, então, apesar da escritora... Não acho que ela colocou tantos detalhes, assim, de ambientação e coisa assim, mas a partir da escrita a gente sente que é uma coisa mais Dark Academia. Então, é esse mundo que é fantástico, mas ele tem esses pontos bem marrons, assim, tons terrosos, sabe? Não sei explicar, mas ela passa tons terrosos na escrita dela. Então, se você gosta também dessa vibe mais Dark Academia, de livros antigos e coisas assim, e, nossa, todo esse mundo, assim, principalmente, acho que a base que ela se inspirou foi a Segunda Guerra Mundial, 1900 até 1950, sabe? Eu acho que foi ali a base que ela usou pra criar esse mundo fantástico, essa coisa toda. Então os capítulos são bem curtinhos, são bem rápidos, e a escrita é muito envolvente. Quando você vê, você já leu o livro, ele parece ser maior do que ele como ele tem bastante cartas, como ele tem bastante diálogos, a escrita é muito fluida, você vê, você já acabou já. Ele é muito rápido de ser lido, as coisas acontecem muito rápido, e eu achei isso um ponto muito interessante, que é um livro que ele é dinâmico, sabe? Você vai lendo, você não tem aquele ponto de você ficar cansada e parece que as coisas não saem do lugar. Ele vai evoluindo, assim, e a primeira parte é bem mais focada sobre o desenvolvimento pessoal dos personagens. Então você vai conhecer um pouco mais sobre como que eles se sustentam como personagens, e depois, nas outras duas partes do livro, né, pro final, eles interagindo mesmo e eles lidando com a questão social que tá acontecendo ali. E o livro te faz sentir aquele gostinho de sangue também. Então tem uma guerra acontecendo, tem pessoas morrendo, a personagem, ela tá ali, né, enfiada nessa guerra. Então, ao mesmo tempo que você não sabe muito bem o que tá rolando na guerra, você sente a dor, você sente as pessoas sendo modificadas, você sente pessoas morrendo ali em volta, é todo esse horror de ficar ali nas trincheiras e tal. Então, você sente tudo isso. Então, não é uma questão de você ficar alheio a tudo isso. Não, você sente porque o livro te passa essas questões, sabe? Então, como eu falei, essas questões mais de fronte de batalha, você sente esse medo, esse terror, essa angústia, pessoas caindo ali em volta e todo esse horror, e meu Deus, o que a gente vai ter pra comer? E as pessoas feridas, o que vão fazer? Como é que vai se deslocar? E todas essas questões. Eu senti isso que realmente foi muito palpável, assim, na história, sabe? Então agora eu vou entrar numas partes que tem alguns pequenos spoilers, né? Nada muito grande, eu não vou contar a história, o que vai acontecer. Pequenas coisinhas pra contar os pontos negativos que eu achei aqui da história e desse livro, da minha leitura como um todo. Eu vou precisar falar de algumas coisinhas, mas nada, obviamente, eu não vou contar o enredo e o final da história, pelo amor de Deus, tá? Confia em mim. A atmosfera é muito interessante, só que eu senti que faltou um pouco mais de detalhes. Eu não sou aquela pessoa que gosta de ler livros cheios de detalhes, assim, meu Deus do céu, vai contar o tom da grama que tava lá fora pela janela. Não, mas eu senti falta de um pouco mais de ambientação, sabe? Então, teve umas horas que mudou o cenário da cidade grande para uma cidade pequena, e eu fiquei, como é que é essa cidade? Como é que é a arquitetura dessa cidade? Na minha cabeça eu não conseguia montar direito, porque não tinha muitas referências, assim. Então, qual é o tipo de arquitetura? É uma casa, mas que tipo de casa? Porque quando você vai ler um livro fantástico, não sei vocês, mas eu passo do pressuposto de que é fantástico, então é uma coisa completamente nova. Então, como é que é essa coisa nova? Obviamente que é cansativo, né, o autor ficar parando pra ficar detalhando cada coisa, mas no meio do texto é interessante você saber como é que é esse estilo, como é que são as ruas, como é que é as roupas, como é que é tudo isso. Então eu falei que eu acho que ela se inspirou ali no começo do século XIX
pra criar essa história, mas não tenho muita certeza, porque ela não coloca muitos detalhes. A gente sabe que tem uma máquina de escrever, então a gente imagina que tem ali, seja nesse período histórico. A gente sabe que tem elevador, mas ao mesmo tempo, tipo, tem rádio, mas não tem internet. Então a gente fica nessa questão, então a partir desses detalhes a gente vai tentando se situar na nossa história. Mas eu senti que faltou um pouco da história da fantasia. Alguns momentos ela fala que tem uma moeda nova e tal, mas o que é? Me conta, o que tá acontecendo? Então eu fiquei com essa sensação de que, me conta! Como ele fala sobre esse momento histórico diferente do que a gente vive, então a gente tem redes sociais, a gente tem bombardeado de informações a todo momento, e ali eles obviamente, quando eles saem, né, não tem internet, não tem telefone, não tem nada, então eles ficam muito isolados. Eu acho que, dado esse isolamento, a reação que eles vão tendo perante a guerra, tudo destruindo e pessoas morrendo, coisa assim, eu acho muito condizente, assim, obviamente, não vivi em guerra, então não né, eu falo aqui do meu privilégio de viver na minha casa, ler um livrinho na minha cama, com os meus lençóis 180 fios, sabe? Então, assim, não vou falar exatamente como é que é, mas eu senti que foi muito condizente, porque tem momentos, assim, que eles dão uns passos que parecem muito grandes, só que, assim, o momento que eles estão vivendo, tipo, não sabe como é que vai ser amanhã, não sabe o que vai acontecer amanhã, então eu achei condizente, sim, só que talvez se tivesse mais páginas, se tivesse mais história ali pra desenvolver mais detalhadamente algumas interações deles, assim, tem bastante interações dos dois, mas se tivesse mais, eu não reclamaria, eu acharia que seria muito bem-vindo. Em alguns momentos eu até achei que ficou meio brega. Eles, assim, a relação deles dois, e como esse texto ele é muito sentimento, assim, ele é muito dramático. Então, em alguns pontos, assim, eu que sou uma pessoa mais cascuda, sabe? Eu falei, tipo, gente, pelo amor de Deus, né? Ai, que coisa. Então, eu tenho a personalidade de gostar de escritos mais, passar sentimentos mais subliminalmente, assim. Aqui é muito exposto, mas assim, é uma questão pessoal minha. Então, essa questão toda da mais explicação também acontece na questão da guerra, que é um ponto principal da sociedade, mas não um ponto principal da história. Então, assim, tá tendo guerra, só que a guerra é meio que usada como um plano de fundo para os personagens interagirem. Então, tá tendo uma guerra entre deuses ali, só que você não sabe exatamente o porquê. Tem algumas folclores sendo contados. A personagem é jornalista, então ela vai tentando descobrir o que tá acontecendo ali. Só que ela conta mais sobre coisas triviais do dia a dia. Então, a rotina ali da guerra e das pessoas que estão ali no fronte de batalha, e da questão toda ali das pessoas que moram em regiões que estão próximos da batalha e tal. Tem algumas pessoas da cidade que vão contar a perspectiva deles sobre a guerra que tá acontecendo, porque nos livros fantásticos geralmente a gente tem essas, tipo, as profecias, essas coisas todas que são sussurradas no começo pra dar uma introdução, e logo depois elas vão sendo explicadas e as coisas vão se tornando mais tridimensional, sabe? Então, primeiro, essa questão, você olha ali de canto de fundo, igual um filme. Antes de, tipo, da pessoa pegar na arma, você vê a arma de fundo ali, e você meio que vai criando essa tensão sabendo que existe uma arma ali. Depois o personagem pega a arma e tem uma ação com essa arma. Então, assim como os livros. Então, primeiro você ouve um sussurro, você ouve umas fofocas ali, umas fofocas aqui, que a personagem meio vai ignorando, mas você vai sacando ali. E depois vai contando, explicando um pouco mais, se aprofundando mais esse tema. Eu senti que faltou um pouco do ponto de aprofundamento da coisa, sabe? A gente sabe por cima sobre sussurros, fofoquinhas, mas a gente não sabe a história em si. Eu senti que, como focou mais os personagens, ficou um pouco vago todo o resto, assim, todo o resto, principalmente essa questão social, porque a guerra nunca é muito simples, né? Apesar de, algumas vezes, por exemplo, os problemas que culminam a guerra não diferem muito um dos outros, né? Então, assim, ao longo de toda a história da humanidade, sempre teve os pontos de conflito entre seres humanos que fizeram, né, estourar guerras e matar muita gente, etc. Mas é interessante você saber, por exemplo, os personagens que estão ali presentes nessa guerra, pra essa guerra culminar. Então, como é que funciona essas cidades, como é que funciona todas essas estratégias de batalha. Não, claro, ser um livro sobre guerra, né? Obviamente não é esse o foco aqui, né? Nem queremos que seja. Mas saber um pouco mais sobre, além das coisas triviais do fronte de batalha ali, seria interessante. Por exemplo, aqui, como é um livro fantástico, tem criaturas fantásticas também. A gente tem um leve vislumbre de como eles são, só que a gente não tem muitas informações a mais sobre eles, de onde eles vieram, assim, exatamente, sabe assim, ok, tem essa criatura, mas assim,
O que ela come, o que ela faz. Tipo, sabe, isso parece que é só uma coisa que a gente ouviu, uma fofoca, mas a gente não sabe exatamente a história inteira. Eu senti essa questão. Eu não sei muito bem, sabe? Você fala assim, ai, Beatriz, conta pra mim como é que é esse universo fantástico. Eu não vou saber. Eu não vou entender. Sei que só o básico ali, que tem os deuses que estão brigando, e a historinha lá do folclore que eles contaram, mas assim, o que mais? Então eu senti que, assim, poderia ter muito mais páginas desse livro, sabe? Mas mesmo assim, não senti que tem coisas meio à toa aqui, sabe? Eu senti que eu gostei das partes, até das pequenas interações dos personagens. Eu acho que são muito válidas pra construir o relacionamento deles, assim, pra mostrar de onde que eles partiram e para onde eles foram. Mas assim, vou confessar que no final eu fiquei um pouco brava, eu fiquei um pouco frustrada por causa disso. Eu vou me importar com essa guerra. Mas por que mesmo que eu vou me importar com a guerra? Eu vou acreditar na motivação deles. Tá, mas por quê? Então eu fiquei sentindo que faltou um pouco mais de sustentação na base, sabe? Apesar de tudo que foi mostrado foi lindo, quando você para meio que pra pensar, eu senti que faltou, sabe? Não informações sentimentais, mas informações sólidas. De tipo, isso aconteceu, isso, por causa disso. Sabe, eu senti que faltou um pouco isso. O que eu tenho expectativa para o segundo? Eu quero muito ver a interação dos dois personagens a partir do final desse primeiro, porque ele terminou de uma forma bem tensa, bem tensa. E eu fiquei um pouco angustiada sobre as ações dela no final desse livro. Mas eu quero ver como é que vão tratar isso no segundo. Eu quero muito ver a expansão desse universo, a relação dela com os outros personagens secundários. Esses deuses, onde eles estão? O que eles estão fazendo? Como é que rola isso? A gente sente um pouco mais sobre esse universo fantástico bem no finalzinho. Então, uma coisa assim que ela promete, entrega uma gota pra você no final. Então, assim, eu sinto que, assim, tem potencial. Só que nesse livro ele não me satisfez completamente, sabe? Eu senti que faltou. Tava lindo, tava assim, nossa, a apresentação maravilhosa, tal, tempero assim, só que não foi suficiente pra me nutrir, sabe? Então, foi as experiências e a expectativa que eu tenho pro próximo livro. Quero saber de vocês, se você leu esse livro. Diz aí pra mim o que você achou. Me conta tudo, se você amou, se você odiou, se você quer ler. Eu quero muito saber o que vocês pensam, porque é um livro que eu quero muito conversar sobre ele, porque tem coisa ainda que eu fiquei pensando, sabe? Refletindo. Então, é isso. Beijo pra vocês e até o vídeo que vem.